bem com vocês? Tudo certo? E a prova de sexta foi boa? Muito boa, né? Bom, falando na prova de sexta, eu já terminei de corrigir de todo mundo, tá? Não vou entregar hoje ainda, vou marcar uma data, um horário, até porque falta eu lançar na planilha, só está corrigida as provas. Mas quero dizer que, com muita tristeza no coração, ninguém tirou 10, né, nessa prova. O que eu fiquei triste, né? Porque a questão da prova eu resolvi em sala, né? Foi a mesma questão, praticamente. Acho que teve só alguns tipos lá que ficou trocado o intervalo, mas, enfim, a priori a questão era a mesma coisa. Mas uns e outros erraram algumas coisinhas, né? Mas a maioria nem chegou a fazer substituição trigonométrica, o que me deixou triste também, porque isso aí é do cálculo 1, gente. Mas tudo bem, né? Ainda tem muita coisa aí para acontecer. Isso foi a terceira prova, nós temos ainda 9 provas. A quarta prova não vai ser nessa sexta agora, porque sexta-feira agora é feriado. Então, vocês vão ter essa semana e mais a outra semana para estudar para a prova número 4. Bom, como a prova número 3, até agora, foi a que teve um rendimento menor, então, daqui a pouco, eu não vou fazer isso agora, porque eu vou esperar mais gente chegar. Tiveram 3 pessoas da turma aqui da tarde que tiraram 9. Foi a maior nota. Então, acho que lá para o meio da aula eu vou dizer quem são as 3. Então, pelo menos você não vai receber a prova ainda, mas se você for um desses 3, já vai saber que você tirou 9 e que é a maior nota da tarde. Tá bom? Então, ó, nas próximas, quero que voltem aí os 10. Tá? Então, beleza. Então, o que a gente vai aprender na aula de hoje? Então, a gente vai dar continuidade aí nessa questão de funções de N variáveis. E hoje nós vamos começar, finalmente, a falar sobre o cálculo diferencial. Então, a gente vai falar sobre derivadas de funções de N variáveis. Como eu falei na aula passada, a partir de agora, o nosso objetivo, nosso foco, nosso objeto de estudo maior são as funções de N variáveis. Tá? Então, a partir daqui, elas são o nosso protagonista, digamos assim. É claro que as funções vetoriais vão aparecer, senão a gente não teria estudado elas vão aparecer aí com uma boa frequência ao longo das aulas, mas o principal vão ser as funções de N variáveis. E hoje nós vamos começar a falar sobre derivada. Como é que eu derivo uma função de N variáveis? Então, em especial, hoje nós vamos falar sobre derivadas parciais. Então, vamos lá. Trouxe aqui nosso slide, então aula número 10, né? Chegamos a 10 aulas hoje. Então, a gente vai falar sobre derivadas parciais e eu dividi essa aula aqui em 3 partes. Primeiro, a gente vai definir o que é uma derivada parcial. Eu preciso que vocês entendam esse conceito, já que é um conceito muito importante, de extrema relevância para o cálculo 2. Depois eu vou falar um pouco sobre a interpretação geométrica dessas derivadas parciais, o que significa esses números ou funções que vão aparecer aqui para a gente. E, por último, eu vou falar sobre o vetor gradiente. Eu vou definir o vetor gradiente a partir do que a gente sabe de derivadas parciais. Então, vamos lá. Então, olha só, antes de eu começar a falar de derivada parcial, trouxe aqui um conceito que a gente viu na aula passada, conceito de traço ou de seção transversal. Então, vamos lá. Digamos que você tem uma função aqui de 2 variáveis reais. Então, nesse caso, a gente aprendeu que uma função desse tipo aqui vai te dar uma superfície, né? O domínio está lá no R2, a imagem está nos reais, o gráfico disso aí vai ser uma superfície. A gente até aprendeu como é que faz isso, né? Como é que faz gráfico de funções desse tipo. Então, imagine que você tem uma função aqui de 2 variáveis e você tem um ponto aqui que está no domínio da função. Esse ponto é o ponto AB. Então, vamos lá. A e B são constantes. A é uma constante em x, B é uma constante em y. Então, beleza. Então, se eu tenho essa função e eu tenho esse ponto aqui, então, quem seria o meu f de xb? O que significa f de xb? Aí você vai me dizer, professor, é a mesma coisa, porque antes eu tinha 2 letras, agora eu tenho 2 letras. Não, só que não esquece que b é uma constante. Então, isso daqui ó, é a interseção da minha superfície com o meu plano y igual a b. Na aula passada, a gente já estava fazendo isso, só que para x igual a 0 e para y igual a 0. Então, lembra, eu tinha um gráfico e aí eu queria calcular, eu queria saber como a função se comportava no eixo xz. Vocês lembram disso?
No eixo x, z, o que acontecia? O y é zero, não é verdade? Então, na verdade, ó, você pega o plano y igual a zero, faz um corte na sua função, aí depois que você faz o corte, você olha e vê qual foi a imagem lá, qual foi o traço que deu. Da mesma forma, eu queria interseção no plano YZ. Aí você fazia x igual a zero, ou seja, você fatiava a sua superfície para o plano x igual a zero, olhava para o desenho lá da função e aí tinha ali um traço, tinha uma seção transversal e você olhava como é que a função se comportava naquele plano, naquele corte. Deu para lembrar? Para relembrar? Pois é, isso aqui ó, que eu estou mostrando é o que a gente fez na aula passada, só que agora tanto o x quanto o y não vão ser necessariamente o zero. Então, y aqui é um b qualquer. Eu posso fatiar minha superfície para y igual a 0, y igual a 1, y igual a 2, y igual a 1000, enfim. Tenho aí infinitos números para fatiar a minha superfície. Para vocês entenderem melhor, eu trouxe aqui um gráfico. Ó. Então, você tem um gráfico dessa função. Essa função ela é mv ao quadrado sobre 2. Ou seja, ela depende do m e ela depende do v. mv quadrado sobre 2, o que lembra vocês mesmo isso daí? Uma função é mv quadrado sobre 2. M é a massa, né? V normalmente é velocidade. Então, mv quadrado sobre 2 é o quê? Energia cinética, muito bem. Então, esse aqui ó, é a função da energia cinética. Então, ó, a energia cinética é mais um exemplo de função de duas variáveis. Só que quando a gente aprende energia cinética, normalmente o que a gente faz? A gente fixa uma massa, né? Ah, você tem um corpo, a massa do corpo é 10 quilos. Aí qual é a energia cinética dele? Quanto tá? Aí você fixa a massa ou você fixa a velocidade. E aí você calcula lá, de certa forma, a sua energia cinética, outra coisa que o problema pede. Enfim, mas essa função aqui, ela é de duas variáveis. Então, o gráfico dela aqui ó, vai ser uma superfície. Então, está aqui a superfície do meu gráfico. Ela só está aqui nesse octante, né? Porque aqui eu estou considerando M só não negativo e V também só não negativo. Então, só peguei um pedaço aí, essa parte da superfície. Aí, o que eu vou fazer com essa superfície? Eu vou fatiar ela. Como assim eu vou fatiar? Eu vou fixar um valor para V. Ou seja, fixa uma velocidade aí. Você tem uma partícula, o módulo da velocidade é 3 metros por segundo. Pronto, você fixou velocidade igual a 3. Quando você faz isso, ó, você está pegando este gráfico aqui e fatiando com esse plano. Você está fazendo a interseção do plano para V igual a 3 ou V igual a outro valor, a interseção desse plano com a sua superfície. Quando você faz isso, quando você corta a sua superfície, ela vai te gerar um traço, um desenho. Esse desenho, ó, ele já está bem aqui, ó. Aqui eu já fiz um destaque para ele, né? Então, agora, ó, eu vou tirar o plano e vou tirar a superfície. Vou deixar só o desenho que deu. Então, deu isso daqui, ó. Note o seguinte, quando eu faço esse corte na minha superfície e olho o resultado do corte, isso daqui, gente, é um gráfico de uma superfície, de uma função de duas variáveis, esse resultado aqui? Não, né? Isso aí deu uma linha. Uma linha é um gráfico como você está acostumado. Vai fazer um gráfico no plano XY, por exemplo. Vai ser uma linha, uma curva, alguma coisa assim. Então, no momento que você faz esse corte e você olha para o resultado parece, e não só parece, mas o gráfico de uma função real, como você está acostumado. Então, nesse caso, ó, eu cortei bem aqui, nessa superfície, eu fixei aqui a minha velocidade, cortei aqui a superfície e deu uma reta crescente. Foi isso que aconteceu. Mas eu também poderia, ao invés de fixar a velocidade, eu poderia fixar o quê? A massa. Então, ó, eu volto para cá para o meu gráfico e ao invés de eu fixar aqui um V, eu vou fixar um M. Então, o corte agora ele vem aqui, ó, paralelo ao eixo Z, vem nessa direção aqui o corte. Então, ó, vou cortar assim agora o gráfico. Ó. Vou cortar em outra direção. Está aqui, fiz o corte. Para eu fazer esse corte, basta eu fixar agora a massa. Então, eu estou fixando aqui, nesse caso, um X para mim. Quando eu faço esse corte e eu olho o desenho do corte, já não é mais uma reta. Poderia ser, mas nesse caso não foi igual. O que deu esse desenho aqui? Ó? Deu um pedaço aqui, ó. Deu uma curva desse tipo aqui. Então, quando você faz isso, você pega uma função, faz um corte nela e olha o resultado, isso vai te dar uma curva, digamos assim, uma curva.
Só que a partir dessa ideia aqui é que a gente vai definir a derivada parcial. Por quê? Porque, olha só, nesse caso aqui, no primeiro caso, eu cortei aqui, ou seja, eu fixei o valor de V, e o que sobrou aqui do meu corte foi essa função. Eu fixei o V e a massa continua variando, mas ela está variando conforme essa reta. No segundo caso, eu fixei a massa, mas a velocidade eu deixei variar. Então, quando eu fixo a massa e deixo a velocidade variar, ela está variando conforme agora essa função. Para entender melhor, eu vou colocar aqui no quadro a minha função da energia cinética e eu vou fixar dando nomes mesmo. Bora dar nome. Quem é V, quem é M. Vamos dar um número aqui para eles. Então, ó, isso aqui é só um exemplo. Eu estou com a minha função energia cinética. Ela depende da massa, ela depende da velocidade. A fórmula dela é mv² sobre 2. O meu objetivo aqui é fixar uma das variáveis. Então, por exemplo, eu vou fixar a velocidade, que foi a primeira que a gente fixou lá, que fez aquele corte. O que é fixar a velocidade? Quando eu digo fixar, é você simplesmente dar um valor para a velocidade. Dá um valor, dá um número. Diz que V igual a 1, V igual a 0, V igual a 2, V igual a 3. Enfim, dá um valor para V. Então, ó, por exemplo, se eu colocar aqui para V igual a 2, vamos fixar o V igual a 2 nessa função aqui. O que vai acontecer com essa função de duas variáveis no momento que eu transformar o V para 2? Vai acontecer o seguinte, ó. A minha função agora vai ficar M eu não mudei, eu vou deixar ele variar, mas a velocidade vai virar 2. Então, aqui a energia cinética vai ser para M e para a velocidade 2. Então, esse ponto M2. Como é que vai ficar? M continua do jeito que está, então vai ficar M. Só que a minha velocidade agora é 2. Então, onde tem V, eu coloco 2. Vai ficar 2² dividido para 2. Quando eu faço isso, ó, 2² é 4. 4, posso simplificar com esse 2, fica 2. Então, fica isso aqui, ó, 2m. Não esquece que m é uma variável. Tá? Isso aqui não é uma constante, isso aqui é uma variável. Então, como seria o gráfico dessa função aqui, 2m ou 2x? Não sei com m, só sei com x. Tá? Como ficaria o gráfico de 2x? É o quê? É uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente. Corta a origem ou não corta a origem? Corta a origem. Porque quando o m é 0, isso aqui vai dar 0. Então, ó, qual é a moral da história aqui, gente? A moral da história é que, a partir do momento que eu fixei uma das variáveis, fixei a variável v, a minha função aqui deu 2m. Essa função aqui que deu o resultado final, ela continua sendo de duas variáveis? O resultado final aqui, ó, isso daqui, continua aparecendo duas variáveis ou apareceu só uma agora? Só uma. Ou seja, a partir do momento que eu fixei uma das variáveis, esta minha função aqui começou a se comportar como uma função de apenas uma variável. Mas como é que se comporta, como é o gráfico de uma função de uma única variável? É um traço, é uma curva. Nesse caso aqui é uma reta crescente, que foi o que eu mostrei lá no slide para vocês. Então, a partir do momento que você mantém uma das variáveis aqui, uma constante, a sua função de duas variáveis se torna uma função de uma única variável, onde você sabe trabalhar perfeitamente com ela. Isso quando eu fixo o V, né? Agora, e se eu fixasse o M? O que ia acontecer aqui, ó? Vamos fixar o M agora. Bora colocar, sei lá, M, aí um valor aqui. Bora colocar 8. Vamos dizer que a massa do objeto é 8 quilos. Ó, então, agora eu vou deixar minha velocidade variar e eu estou aqui prendendo, né, só o valor do m, que é igual a 8. Aí eu venho para aquela mesma função, só que no lugar do m eu vou colocar o 8. Então vai ficar 8 e v, que é igual. Se o m é 8, então vai ficar 8v² dividido para 2. 8 dividido para 2 é 4. Então, isso aqui vai ficar 4v². Mais uma vez, quando eu fixei uma das variáveis, essa minha função aqui começou a se comportar como uma função de uma única variável. Só que essa função não é a mesma daquela. Isso aqui é o que, gente, quando a gente está falando de uma função real? Que desenho é isso aqui? É uma parábola, com cavidade para cima ou para baixo? Para cima. Corta a origem ou não corta a origem? Corta a origem. Então,
da feita que você pega uma função de duas variáveis, fixa uma delas e trabalha só com a outra, deixa somente a outra variar, você está trabalhando com funções reais. Na prática, é isso que você está fazendo. E com isso aqui, você sabe trabalhar. Você sabe trabalhar com isso. Muito bem. Então, é a partir dessa ideia que eu vou dar a definição de uma derivada parcial. Eu vou dar um outro exemplo, para deixar logo com x e y. Ó, imagina que você tem essa função aqui. F de xy é igual a x² mais y. Isso aqui é outro exemplo já. Você tem uma função de duas variáveis reais, x² mais y. Eu vou fixar o meu y, eu já vou fazer aquele corte lá. Então, vem aqui, ó, para y igual a 1. Da feita que eu fixo y igual a 1, a minha função vai ficar assim, ó, vai ficar f de x1. F de x1 é a mesma coisa que x² mais 1, já que o meu y agora é 1. Eu poderia dizer, então, que essa minha função agora é uma função de uma única variável, já que eu fixei o y. E aí eu vou chamar essa minha função aqui agora, eu vou chamar ela, ó, de g de x. Tá? Ó, então, da feita que eu fixei uma das variáveis, eu fixei, transformei ela numa constante. Então, essa minha função ficou assim, ó, x² mais 1. Só que x² mais 1 é uma função que só depende de x. Vocês concordam comigo? Então, eu estou chamando f de x1, eu estou chamando ela só de g de x, já que ela é uma função que só depende da variável x. Agora que eu estou fazendo isso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a derivada da minha função g. Eu sei calcular a derivada de g? Sei. Né? Qual é a derivada disso daqui? Derivada de x², 2x. Derivada de 1, 0. Tá, mas e aí? Isso aqui é do cálculo 1. Tudo bem, isso é do cálculo 1. Mas eu vou aproveitar isso que eu já sei de cálculo 1 e vou tornar isso útil para mim aqui no cálculo 2. Então, qual vai ser a minha estratégia aqui agora? Digamos que é a primeira vez de vocês na aula de derivada de cálculo 1, e aí você ainda não sabe derivar. Você não sabe aquelas regras de derivação, porque, só relembrando, quando você aprende derivada no cálculo 1, você primeiro aprende como derivar da melhor forma possível, da maneira mais divertida possível, aí depois você vai para a parte chata, que é aquelas regras de derivação, né? Só abaixo, não. Aquilo é chato. Mas logo no início é bem legal. E o que é logo no início? Você aplica o quê? Limite. Então, digamos que aqui hoje vocês não sabem aquela parte chata, só a parte legal. Então, como é que você tentaria, pelo menos iniciaria, o cálculo desta derivada aqui? Aí, lembrando também, didaticamente falando, né, lá em cálculo 1, quando você começa a calcular a derivada, você primeiro escolhe um ponto, né? Depois você calcula de forma geral. Então, digamos que eu quero calcular aqui, estou sendo didático, né? A derivada desta função aqui, mas eu tenho que escolher um ponto, sei lá, no ponto π. Ponto π. Como é que você faria isso pela definição? Derivada é um limite, então você teria que aplicar aquela definição de limite. Aí você vem aqui, igual ao limite, que a gente já até revisou esse limite, quando estava estudando derivada de funções vetoriais. Então, vai ficar limite de g de π, já que o meu ponto é o π, mais h, menos g de π, dividido por h. Isso quando o meu h tende a 0. Né? Não é assim que você calculava lá? Tá, só que isso é para um ponto específico, ponto π. Bora colocar um ponto x0 aqui. E se fosse um ponto x0, seja um ponto conhecido, mas estou chamando de x0. Então, como é que ficaria a derivada? Ficaria x0, g de x0 mais h, menos g de x0, sobre h, quando h tende a 0. Isso daqui tudo você já sabe. Só que o que vai vir agora em cálculo 2? Não esqueça, não perca de vista que essa função g de x, ela nada mais é do que a minha função f de xy, quando o meu y é fixado em 1. Então, ó, o g de x é a mesma coisa que f de x1. Não é verdade? Então, ó, não esqueça disso aqui. Ó. O g de x ainda é o f de x1. Então, por exemplo, quem é o g de 0? Só para ilustrar, seria o f de 0, 1. Quem seria o g de π? Seria o f de π
1. Quem seria o g de a mais b? Seria o f de a mais b e y é 1. Então, ó, sempre o y vai ser 1, da forma que eu fixei o y. E o x que eu estou variando. Ó. Quando é x aqui, é x na primeira. Quando é 0 aqui, é 0 na primeira. Quando é π aqui, é π na primeira. Quando é a mais b aqui, é a mais b na primeira coordenada. Mas sempre é a primeira coordenada que está variando. E a segunda está fixa, está paradinha lá no y igual a 1. Tá? Então, ó, já que eu sei que existe essa relação aqui, eu vou usar ela na minha definição de derivada. Então, vem aqui, ó. Agora que eu sei que g de x é igual a f de x1, quem é o g de x0? É o f de x0, 1. E quem é o g de x0 mais h? Isso aqui é o f de x0 mais h e em y é 1. Pronto. Então, eu vou usar essas identidades, vou usar aqui no meu limite. Então, isso aqui vai ficar limite. No lugar do g de x0 mais h, eu vou colocar aqui, ó, f de x0 mais h, 1 menos f de x0, 1, dividido para h. Isso quando h tende a 0. Então, ó, de alguma forma, eu consegui definir uma derivada envolvendo uma função de duas variáveis. Claro que nesse caso aqui, o meu y eu fixei em 1, mas eu poderia fixar em qualquer valor que pertencesse ao domínio. Então, ó, de forma geral, se eu pegar aqui para y igual a y0, né? Pensa isso aqui como se fosse uma constante ainda, tá? Então, aqui ficaria x² mais y0. Aqui ficaria, no lugar do 1, ficaria o y0. No lugar do 1, ficaria o y0. Então, ó, eu acabei de definir uma derivada para uma função de duas variáveis. Claro que eu usei fortemente a definição de derivada do cálculo 1. Mas isso não tira o mérito. Isso aqui ainda é uma definição bem colocada. Isso daqui, na verdade, ou seja, eu estou fixando o y e deixando o x variar, isso aqui é o que eu chamo de uma derivada parcial. Por isso que o nome é parcial, porque você tinha duas variáveis, mas uma você fixou. E aí você só vai derivar mesmo em relação à outra. Você vai derivar parcialmente a sua função. É daí que está a ideia. Então, isso daqui é o que nós chamamos de derivada parcial. Nesse caso, gente, é a derivada parcial em relação a x, tá? Porque é o x que está variando. Sempre quem está variando é que eu vou dizer, a derivada parcial em relação a x, porque ele está variando. Se o y que estivesse variando, aí seria uma derivada parcial em relação a y. Então, como é que eu vou diferenciar uma coisa da outra? Qual é a minha notação? Eu vou usar essa notação. Eu não vou escrever esse limite todo, a não ser que eu precise calcular pelo limite. Mas eu vou escrever assim, ó, a derivada parcial. Antes, como era a notação de derivada? Pelo menos uma das notações era essa, né? df dx, né? Não era assim que você fazia nas notações? Pois é, eu ainda vou usar essa notação, só que com d curvado. Então, vai ficar, ó, df del x. Então, toda vez que você vê essa notação aqui, df del x, eu estou derivando a minha função f em relação a x. E nesse caso aqui, é no ponto x0, y0. Tá? É isso que eu estou fazendo. Agora, gente, só uma curiosidade, não faz sentido você usar o f', né? Só o f'. Porque agora você pode ou estar derivando parcialmente em relação a x ou em relação a y. Aí você coloca f', tá? Mas essa linha está derivando em relação ao quê? A x ou a y? Então, por isso que agora não tem escapatória. Vocês vão ter que usar outras notações. Ou esse tipo aqui, ó. Se você estivesse derivando em relação a y, del y aqui. Mas também tem outras notações. Você pode escrever, por exemplo, assim, ó, del f, del y. Mas também você pode escrever assim, só um f com y aqui embaixo. Você pode escrever também, às vezes, coloca assim, só f2. f2 quer dizer que está derivando parcialmente em relação à segunda variável. Enfim, tem várias notações aí. Mas a gente vai usar mais essa, às vezes essa daqui, só para economizar espaço. Tudo bem, deu para entender
de onde vem a derivada parcial e por que o nome é derivada parcial. Então, agora, bora só resumir aqui o que a gente acabou de ver no quadro. Então, olha só, voltando aqui para o slide. Então, uma vez que a e b são constantes, eu considero a função g de x igual a f de x b, ou seja, eu estou ali prendendo o meu y em b. Então, se g é uma função derivável, então este limite aqui existe, só que o meu g de a mais h é o f de a mais hb. O meu g de a é o f de ab. Então, este limite aqui é que eu vou chamar de uma derivada parcial em relação a x. Então, vem aqui, ó. Esta derivada eu vou chamar de derivada parcial e eu escrevo desta forma aqui, ó. Então, quem é a minha derivada parcial em relação a x nesse ponto? É esse limite aqui que eu tenho que calcular. Da mesma forma que a minha derivada parcial em relação a y. É esse limite aqui, ó. Nesse caso, gente, nota que aqui, ó, eu tenho a mais h, ou seja, o meu h ele está somando com a, está somando a variável x. Aqui está somando a variável y. Tá? Então, o de cima você está variando em x, o de baixo você está variando em y. É isso que acontece. Então, vamos calcular aqui, fazer dois exemplos. Hoje a gente vai tentar resolver o máximo possível de derivadas parciais, porque eu preciso que vocês saiam daqui sabendo perfeitamente essa questão da derivada parcial. Então, olha só, a gente vai resolver esse exercício número 1. Onde você tem essa função f de x, y, e eu quero as derivadas parciais nesse ponto, ponto 2 e 3. Então, venho aqui. F de x, y é igual a x² mais 2 vezes y. O ponto que eu estou considerando é o ponto 2 em x, 3 em y. Então, ó, já temos a questão, já temos a função e já temos o ponto onde ele quer que eu calcule as derivadas parciais. O que eu faço? Bom, já que ele já me deu o ponto, ó, x igual a 2, y igual a 3, então o que ele quer? Ele quer, primeiro, que eu fixe, ou seja, que eu amarre o meu y igual a 3 e calcule a derivada parcial em relação a x. Depois eu vou fixar o meu x em 2 e vou calcular a derivada parcial em y, tá? Em relação a y. Então, vamos primeiro para y. Então, vem aqui, ó, vamos fixar o y primeiro. Eu vou fixar o meu y no valor 3. Então, para y igual a 3. Quando eu fixo y igual a 3, como é que vai ficar a minha função? Ela vai ficar f de x3 igual, aí eu vou ter x² mais 2 vezes, no lugar do y, o 3. 2 vezes 3 é 6. Então, eu vou ter x² mais 6. A partir do momento que eu fixei meu y para esse valor, eu obtive essa função. Só que essa função é uma função de uma única variável. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, de g de x, tá? G maiúsculo de x. Ó, então, já fixei o meu y. Quando eu fixei, isso aqui se tornou uma função de uma única variável. Agora, eu vou derivar essa função. Eu sei derivar essa função? Sei. Aí, eu venho aqui, ó, e derivo a minha função. Na hora que você vai derivar isso daqui, a derivada disso é 2x, a derivada desse daqui é 0, que é constante. Então, a derivada aqui, ó, é 2x. Só que quem é mesmo g' de x, nesse caso aqui, isso aqui não é a derivada parcial de f em relação a x, nesse caso aqui, num ponto qualquer, no ponto x0, no ponto x0 e o y é 3. Então, se eu quero saber a minha derivada parcial no ponto 2, 3, basta agora eu substituir, no lugar do x, eu substituo pelo 2. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Venho aqui. Então, para acabar essa primeira parte aqui, ó, eu quero calcular a derivada parcial de f em relação a x no meu ponto 2 e 3. Nesse caso, ó, eu já sei qual é a minha derivada aqui, ó, já derivei a minha função g. Então, no lugar do x, eu vou colocar o número 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, a minha derivada parcial em relação a x, nesse ponto, assume o valor igual a 4. Note que, nesse caso aqui, o resultado deu um número, né? Deu uma constante também, deu um escalar.
A gente vai interpretar daqui a pouco, né? O que significa esse número aqui, o que, que ele é, né? Geometricamente falando. Então, agora, isso aqui é a derivada parcial em relação a x. Agora, eu quero calcular a derivada parcial em relação a y. Então, venho aqui. Para eu calcular em relação a y, então eu tenho que fixar o x e fazer o y variar. Então, ó, vou fixar o x igual a 2, já que é o ponto que ele me deu. Quando eu faço isso, ó, a minha função ela fica f de 2y. O x agora vai ser sempre 2 e o meu y que vai variar. Então, venho aqui na minha função, coloco x igual a 2 e o meu y deixo o y. Isso aqui vai ficar igual a 2 ao quadrado, que é 4. Vai ficar 4 mais 2 vezes y. Essa função aqui, mais uma vez, é uma função de uma única variável, que é a variável y. Então, eu vou chamar ela de h. h de y, né? Já que eu já usei a letra g, então agora vai ser h de y. Eu sei derivar essa função? Sei. Então, eu vou usar aquelas regras de derivação para derivar isso daqui. Então, venho aqui, ó, derivada da minha função h em relação a y. Aí eu venho, derivada da constante é 0. Derivada de 2y é quanto? 2. Então, a derivada aqui vai ser 2. Então, esse é o valor da minha derivada. Agora, eu quero a minha derivada parcial. Então, venho aqui, ó, derivada parcial de f em relação a y. Em qual ponto? No ponto 2 e 3. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa minha função, ó, no lugar do y, eu coloco o valor 3. Só que nem y tem aqui. Por quê? Porque a derivada virou uma função constante. Então, nesse caso, o resultado vai ser o próprio 2, que é o valor constante aqui. Então, quanto deu minha derivada parcial em relação a x? 4. Quanto deu em relação a y? 2. Então, deram dois números não necessariamente iguais. Tá? Então, as derivadas parciais aqui deram valores diferentes. Deu para entender? Tá, a gente vai fazer mais um exercício só para fixar isso daqui. Depois a gente vai passar para a forma mais geral. Então, o exercício 2 já está aí no slide. Só vou copiar aqui para o outro lado. Então, venho aqui. Vou escrever g de xy é igual a e elevado a y cosseno x. O ponto que eu estou considerando agora é o ponto π em x, 0 em y. Mais uma vez, eu tenho a minha função e eu tenho o meu ponto. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro fixar uma das variáveis. Eu vou fixar a primeira variável y. Então, vou fixar ela para y igual a 0. Aí eu venho aqui, ó, para y igual a 0. Então, se eu coloco y igual a 0, a minha função g vai ficar g de x, 0. Aí eu venho aqui no lugar do y e vou colocar 0. Então, vai ficar e elevado a 0, que é 1. Então, aqui eu vou ter e elevado a 0 vezes cosseno de x, só que e elevado a 0 é 1. Então, isso aqui vai ficar só o cosseno de x. Então, essa é a minha função, g de x, 0, é a função cosseno x. Aí eu venho, vou chamar ela aqui de uma função fx, e eu vou derivar essa minha função, já que eu sei derivar isso daqui. Aí eu venho e calculo f' de x. Derivado do cosseno, menos seno. Aí eu venho aqui e escrevo, ó, menos seno. Pronto, e agora? Agora eu quero calcular a derivada parcial aqui de g em relação a x. Nesse ponto aqui, que é o ponto π e 0. Então, nesse caso, ó, onde está o x, eu vou jogar o valor π. Aí eu venho aqui e coloco menos, porque na verdade isso aqui é a f' de π, né? Então, vai ficar menos seno de π. Qual é o seno de π? É 0, né? Então, isso aqui vai ficar 0. Então, ó, a derivada parcial de g em relação a x para esse ponto deu 0. Vou fazer derivada parcial em relação a y agora. Aí eu venho e coloco aqui para x igual a π.
x igual a π. Então, a minha função vai ficar g de π y, que é igual a e elevado a y vezes cosseno de π. Quanto é o cosseno de π? Quanto é? Menos 1, né? Menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 vezes e elevado a y, vai ficar menos e elevado a y. Tá. Esse menos e elevado a y, eu vou chamar isso aqui de uma função h de y. E eu vou derivar essa função h de y. Derivar em relação a y mesmo. Aí eu venho aqui. Derivada de h em relação a y é igual. Qual é a derivada disso daqui? Eu tenho menos 1 aqui multiplicando. Menos 1 é uma constante. Então, eu mantenho ela. Vai ficar menos. Agora eu derivo. Qual é a derivada de e elevado a y? E elevado a y. Então, vai ficar e elevado a y. Agora, eu venho e calculo a minha derivada parcial de g em relação a y neste ponto, que é o ponto π e 0. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar esta função aqui, que eu acabei de calcular a derivada, no lugar do y eu colocar 0. Então, vai ficar aqui menos e elevado a 0. E elevado a 0 é 1, mas com menos aqui vai ficar menos 1. Então, a derivada parcial de g em relação a y, neste ponto aqui, é menos 1. Tá? Mais uma vez, valores foram diferentes. E a gente calculou. Só que perceba que até aqui, a gente só está calculando as derivadas parciais para um ponto. Eu estou dizendo assim, o ponto é esse. Calcula as derivadas parciais nesse ponto. Aí você está calculando, está dando valores aí, está dando números. Tá, mas se eu quiser calcular uma derivada parcial geral para um ponto qualquer, quem vai ser a derivada parcial? Então, agora a gente vai generalizar um pouquinho a definição. Então, olha aqui, voltando para o slide. Se você pega agora x e y é um ponto do domínio, é um ponto arbitrário, qualquer ponto, né, desde que esteja no domínio da função. Então, ó, quem vai ser a minha derivada parcial de f em relação a x? Quem vai ser? Vai ser o limite de f de x mais h, y, menos f de x, y sobre h, quando h tende a 0. Gente, a definição aqui não mudou. Não mudou. Só que, claro, no momento que eu estou escrevendo desta forma aqui, conforme esse limite, eu estou dizendo, implicitamente, que o meu y está o quê? Está fixo. Então, ó, eu quero calcular a minha derivada parcial em relação a x. Então, eu faço y ficar fixo, ficar parado, e só estou variando no x. Por isso que está aqui, ó, x mais h, mas o y está a mesma coisa. E se eu quiser a derivada parcial de f em relação a y, então eu deixo o x lá paradinho e faço o y variar. Então, por isso que aqui no limite, ó, o x está parado, está aqui x e x, e o y que está variando, ó, y mais h e y. Tá? Na prática, entenda isso, tá? Na prática, o que significa? Que toda vez que você for calcular a derivada parcial em relação a x de uma função, você vai considerar que o y é uma constante. Simples, é simples assim. Então, na prática, eu quero calcular a derivada parcial de f em relação a x. Então, é o x que está variando. Então, você vai supor, você vai considerar que o y é uma constante e você vai só derivar em relação a x. Eu quero calcular a derivada parcial em relação a y. Então, você vai considerar que o x é uma constante e o seu y está variando. E você vai derivar só em y e o x ali para você vai ser uma constante. Então, na prática, é isso. Ó. Tanto que eu trouxe aqui a observação. Leiam com calma essa observação, tá? Porque eu preciso que vocês entendam isso daí, porque isso daí já é a parte prática da nossa aula de hoje, né? De como é que você está calculando a derivada parcial. Então, ó, leiam com calma essa observação. Então, essa observação é só o que eu acabei de falar. Se você quer calcular a derivada parcial em relação a x, então, para você, y vai ser uma constante. E aí você deriva em relação a x. Se você quer calcular em relação a y a derivada parcial, então, para você, x vai ser uma constante. E você deriva a função em relação a y. Vamos lá, resolver aqui alguns exercícios, agora que a gente sabe, né? Então, de forma geral, você tem essa função aí, ó, f de x, y igual a essa função, e você quer calcular as derivadas parciais dela. Como é que a gente faz? Isso para um ponto arbitrário. Aí, agora eu vou aplicar essa observação aí, mais
as regras de derivação. Esse daí é nosso exercício 1 dessa parte. Então, vai ficar f de xy igual a 3x ao quadrado mais 2 vezes y ao cubo. Ok. Então, ó, eu já tenho essa função, ele quer que eu calcule as derivadas parciais. Claro, se ela só tem duas variáveis, x e y, então eu tenho duas derivadas parciais. Posso derivar em relação a x, posso derivar em relação a y. Então, eu vou derivar nos dois aqui. Ó, então, quem é a minha derivada parcial de f em relação a x? Isso aqui vai ser igual. Para eu derivar em relação a x, isso aqui é uma soma, né? Então, está valendo aquelas regras lá de derivação. Então, posso derivar primeiro esse mais a derivada desse. Então, vou até escrever assim. Ó. Então, isso vai ser a derivada de x² mais a derivada de y. Opa, né? É 3x². 3x². E aqui é 2y ao cubo. Então, ó, derivar aqui uma soma é você derivar cada parcela. Eu derivo essa mais a derivada dessa. Estou derivando em relação a x. Ó, eu quero logo olhar para cá, gente. Se eu estou derivando em relação a x, então y para mim é o quê? É uma constante. Se y é uma constante ao cubo ainda vai ser constante? Vai. Y ao cubo vezes 2 ainda é uma constante? É. Então, qual é a derivada de uma constante? Zero. Então, ó, nesse caso aqui, ó, isso aqui vale zero. Então, você vai derivar aqui mais a derivada desse. Só que a derivada desse aqui é zero, porque o y para a gente é constante. Agora, eu venho para cá. Ó, eu vou derivar essa função em relação a x. Isso aqui tudo bem, você vai aplicar aquelas regras. Então, aqui, ó, 3 é uma constante. Então, 3 sai da derivada. Você vai derivar só x². Qual é a derivada de x²? 2x. Então, no final, isso aqui vai ficar igual a 6 vezes x. Então, ó, eu derivei essa função, a derivada deu 6x. E derivei essa função, só que é zero. Então, o resultado, ó, a derivada parcial de f em relação a x, nesse caso, deu igual a 6x. E em relação a y? Aí eu venho aqui, derivada de f em relação a y. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou derivar primeiro essa mais a derivada dessa. Só que agora eu estou derivando em relação a y. Então, vem aqui, ó, isso aqui, eu vou derivar 3x² mais a derivada de 2y ao cubo sobre... Opa, derivada aqui em relação a y. Tá, então aqui, ó, já que eu estou derivando em relação a y, então o x para mim é o quê? É constante. Então, tudo isso daqui é uma constante. Derivada da constante, mais uma vez, zero. Então, eu vou derivar só isso daqui. Então, na verdade, eu vou derivar só 2y ao cubo, né? O 2 fica de fora. A derivada desse é 3y². Então, no final, isso aqui vai ficar 6y². Então, ó, derivei em relação a x, deu 6x. Derivei em relação a y, deu 6y². Então, pode ver que deram funções diferentes, né? Aqui deu uma função linear e aqui você tem uma função quadrática, né? Uma parábola. Nesse caso aqui, nos dois casos, quando eu derivei em relação a x, a minha função ficou só com x, o y sumiu. Quando eu derivei em relação a y, no final ficou só com y, o x sumiu. Mas vai ter vezes que você vai derivar em relação a x ou y e vai continuar aparecendo x e y aqui, que é o caso do segundo exemplo. Então, bora voltar aqui para o segundo exemplo, no slide, que eu ainda nem coloquei. Pronto, agora eu coloquei. Então, ó, calcule os derivados parciais dessa função g de xy. Eu acho que ainda dá para fazer aqui nesse quadro mesmo. Vamos lá, fazer aqui mesmo. Exercício número 2. Então, g de xy é igual a 5x² y² mais x vezes y³ mais 4. Mais uma vez, eu vou pegar essa função aqui
e eu vou derivar em relação a x e vou derivar em relação a y. Então, ó, primeiro eu vou pegar a função e vou derivar em relação a x. Vocês vão me ajudar. Ó, então, eu vou derivar cada por parte. Vou derivar aqui, mais a derivada desse, mais a derivada desse. Se eu estou derivando em relação a x, então o meu y é uma constante. Então, venho aqui, ó, olho só para essa primeira parte aqui. 5x² y². Lembrando que o meu y é constante, nesse caso aqui. Então, o meu y² também é constante. Então, 5y² também é constante. Então, eles podem ficar do lado de fora. E eu derivo só esse daqui, ó. Então, esse daqui vai ser 5y², que são as minhas constantes, ficam do lado de fora da minha derivada. E eu vou derivar só x². Qual é a derivada de x²? 4x². Então, vem aqui, ó, vezes 4x². Então, ó, da feita que eu cheguei aqui para derivar, essa parte aqui todinha, eu só precisei derivar esse daqui. E os outros eu conservei, já que eles são constantes. A mesma coisa eu vou fazer para cá. Aqui, ó, gente, xy², né? Eu quero derivar em relação a x. Então, y² para mim é uma constante. Então, como é que fica? A derivada de x vezes uma constante. A minha constante eu preservo. Qual é a derivada de x em relação a x? É 1. Então, nesse caso, vai ficar só y². E aqui, derivada do número 4 em relação a x, 0. Aí aqui, ó, ficou 5y² vezes 4x². Então, ó, vou multiplicar logo. 5 vezes 4 vai ficar 20. Então, vai ficar assim. Vai ficar 20 x² y². Então, olha só. Nesse caso aqui, eu tinha uma função, eu derivei parcialmente ela em relação a x, e no final, o meu resultado me deu uma função que depende tanto de x quanto de y. Então, em geral, é isso mesmo. Em geral, se você pega uma função lá de duas variáveis e você deriva parcialmente, a ideia é que o resultado seja uma função também de duas variáveis. Tá? Claro que às vezes vai sumir o x ou y, mas, assim, em termos gerais, ainda vai ser uma função de duas variáveis. Que nem no cálculo 1, né? No cálculo 1 você tinha uma função, você derivava ela, aí dava uma função. Derivava de novo, dava outra função. Aqui também, eu derivo parcialmente em relação a x, uma função de duas variáveis. Ela fica uma função de duas variáveis. Eu vou derivar em relação a y, vocês vão ver que também vai ficar uma função de duas variáveis. Por mais que às vezes o x ou y acabem sumindo, né, que nem aconteceu ainda agora, mas a priori ainda é uma função de duas variáveis. Então, ó, vou derivar agora em relação a y essa mesma função. Então, agora, isso aqui é constante para mim. 5x² é constante. Então, vou derivar só y². A derivada de y² é quanto? É 2y. Então, vou multiplicar 2 vezes 5, vai ficar 10. Vai ficar 10x² vezes y. Aqui, x é uma constante para a gente agora. Então, vou derivar só y². Então, vai ficar 3y² mais o x. Então, mais 3xy². E aqui a derivada do 4 vai ser 0 de novo. Então, ó, resultados bem diferentes, né? Só que ainda assim as duas derivadas parciais dependem tanto de x quanto de y. Bora fazer o último exemplo agora dessa parte. Exercício 3. Olha só, calcule as derivadas parciais dessa função aí, h de xy igual a raiz quadrada de x² mais y². Então, esse é o exercício 3. Então, h de xy é igual a raiz quadrada de x² mais y². Tá, eu quero calcular a derivada parcial para essa função, as duas derivadas parciais, tanto para x quanto para y. Vou aplicar o mesmo raciocínio. Tá? Então, vem aqui, ó, quero derivar a função h parcialmente em relação a x. Tá, pessoal, e agora que eu tenho essa raiz aqui? Não tem problema. Eu estou derivando em relação a x. Então, y para mim é uma constante. Como é que você faria, por exemplo, essa derivada aqui?
você quer derivar, por exemplo, isso aqui, raiz quadrada de x quadrado mais 4. Né? Ó, aqui, o y é como se fosse uma constante, né? Então, como se fosse, por exemplo, se y é igual a 2, ficaria assim. Como é que você calcularia a derivada disso? Regra da cadeia, porque você tem uma função composta aqui. Então, você faria primeiro a derivada da raiz quadrada, que seria 1 sobre 2, raiz quadrada, o que está dentro dela, que nesse caso é x quadrado mais 4. Só que falta uma coisa, né? Vezes a derivada do que está aqui dentro. A derivada do que está aqui dentro, a derivada do 4 é 0, a derivada de x quadrado é 2x. Então, você multiplicaria isso por isso. Depois você só cancelaria o 2 com 2. Então, é isso que eu vou fazer. Só que não é 4, professor, é y. Não tem problema, y é constante. Né? Já que eu estou derivando em relação a x, y é fixo. Então, aqui vai ficar a derivada da raiz quadrada, 1 sobre 2, o que tá, e a raiz quadrada, que é x quadrado mais y ao quadrado, vezes derivada em relação a x do que está aqui dentro, que é x quadrado mais y ao quadrado. Gente, isso aqui ainda não é a regra da cadeia para a função g em variáveis, tá? Isso aqui é só a regra da cadeia do cálculo 1 ainda. Na aula que vem, a gente vai aprender a regra da cadeia mesmo quando tem, por exemplo, eu quero derivar uma função h, só que o x depende de t e o y depende de t também. E aí, como é que vai ficar a derivada? A gente vai ver. Ah, não, o x depende de t e o y também. Como é que vai ficar a derivada parcial? A gente vai aprender, tá? Mas, por enquanto, isso aqui é a regra da cadeia do cálculo 1 mesmo. Tá? Então, vamos lá. Estou derivando em relação a x, essa função. Já que meu y é uma constante, então isso aqui é uma constante. Então, venho aqui, ó, e já sei que isso aqui vai dar 0. E eu vou derivar só x quadrado, que é 2x. Então, vai ficar 2x dividido. Vou ter que melhorar esse meu 2, né, que está igualzinho o del aqui. Mas, enfim. Vai ficar x quadrado mais y ao quadrado. E aqui, ó, só cancelo. 2 com 2. Então, a minha derivada parcial vai ficar x dividido pela raiz quadrada de y ao quadrado, x quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Tudo certo? Agora eu vou fazer em relação a y. Vem aqui, ó, derivada parcial em relação a y. De novo, isso aqui é uma raiz quadrada, só que agora o x que é constante. Mas vai ficar 1 sobre 2, raiz quadrada, vezes a derivada parcial do que está aqui dentro, em relação a y. Então, o meu x, que é a constante agora, que vai zerar, e vai ficar 2y, vezes 2y. E eu já posso cancelar aqui, ó, o 2 com 2, e aí eu vou ter y dividido pela raiz x quadrado mais y ao quadrado. Deu para entender? Ó, note que deu quase a mesma coisa, né? Mas tem uma diferença. Ó, que aqui é x, aqui é y, mas o denominador deu igual. Então, calculei as derivadas parciais. Aqui em cima deu x, aqui em cima deu y, mas pelo menos o denominador deu igual. Lembrando também, gente, que isso daqui que a gente está fazendo, toda vez que a gente aplica uma regra de derivação, você já supõe que naquele ponto a função é derivável. Mas nem sempre você vai ter a certeza que o ponto é derivável. E aí você vai ter que usar a definição. Né? Por exemplo, se eu perguntasse para você, qual é a derivada dessa função, derivada parcial em relação a x, no ponto 0, 0, por exemplo. O 0, 0 faz parte do domínio da função. Aí eu te pergunto, qual é a derivada dele? Aí você tinha que ver. Dava para usar já a regra de derivação? Não, porque no final, olha só, ia dar errado aqui. Não dá. Aí você teria que fazer pela definição, calcular o limite, que é a melhor escolha, né? Sempre a melhor escolha é você usar aquele limite. Então, é isso. Olha só, próxima definição. Digamos que você tem uma função agora de 3 variáveis. 3, x, y e z. Aí eu quero derivar parcialmente. A regra é a mesma, gente. Se você quer derivar parcialmente em relação a x, então quem vai variar é o x. E o y e o z vão ser constantes. Você vai considerar y e z constantes. E só vai variar em relação, você só vai derivar em relação a x.
Derivada parcial em relação a y. Você vai considerar x e z constantes e vai derivar em relação a y. Por último, derivada parcial em relação a z, você vai considerar x e y constantes e vai derivar em relação a z. Ó, note que sempre onde você vai variar, está aqui o mais h, né? Está variando aqui em x. A variação é x mais h. Aqui é y mais h e aqui é z mais h. Nos outros casos, está paradinho. X está paradinho, y está paradinho. Aqui é o x e o z, aqui é y e z. Enfim, mas de forma prática, a ideia é a mesma. Por exemplo, vamos calcular as derivadas parciais desta função aí, ó, f de x, y e z igual a seno de x, y e z. Então, vamos lá, vamos calcular essa... Agora, como são 3 variáveis, vão ser 3 derivadas parciais que você pode calcular. Ou seja, se você tem uma função de n variáveis, então você pode calcular n derivadas parciais. Então, vamos lá. Exemplo, quer dizer, exercício 1, né? f de x, y, z igual seno de x vezes y vezes z. Tá, eu vou calcular a derivada parcial desta função. Só que agora são 3 variáveis, então eu vou calcular 3 derivadas parciais. Primeira, vou calcular del f, del x. Vou considerar y e z constantes, vou derivar só em x. Isso aqui, ó, tem uma função composta de novo. Vou derivar a função seno. Qual é a derivada da função seno? Cosseno. Então, vem aqui, ó, isso aqui vai ser igual a cosseno de x, y, z vezes a derivada do que está aqui dentro, né? Que é x, y e z. Só que eu estou derivando em relação a x. Se eu estou derivando em relação a x, então y e z são constantes. Se são constantes, elas saem da derivada. E eu derivo só em relação a x. Derivada de x em relação a x é 1. Então, no final, vai ficar só y, z, cosseno de x, y, z. Um parêntese, tá, gente? Professor, mas derivada de constante não é zero? É quando ela está sozinha. Se a constante estiver sozinha, é zero. Mas se tiver constante vezes uma função, e você vai derivar isso daí, você preserva a constante e deriva a função. Qualquer coisa, eu sugiro que você relembre lá do cálculo 1. Sempre que você tiver alguma dificuldade, questão de derivada, relembre as aulas de cálculo 1. Porque aqui em cálculo 2 a gente vai precisar. Todas aquelas regras lá. Inclusive, na prova, você precisou, né, de substituição trigonométrica. E aí, realmente, não estava trabalhosa aquela prova. Mas, ainda assim, estava boa. Né, dava para fazer. Então, vamos lá. Derivada da função em relação a y agora. Eu venho aqui, ó, de novo, vou derivar a função seno. Vai ficar a função cosseno. Vai ficar cosseno de x, y, z. Aí eu vou derivar o que está aqui dentro, em relação a y. Então, x e z são constantes. Vou derivar só y em relação a y, que é 1. Então, vai ficar xz. xz. Então, essa que é a derivada parcial. Cosseno de x, y, z vezes xz. Por último, derivada parcial em relação a z. Derivada da função seno é a função cosseno. De novo, x, y, z. Só que na hora que eu vou derivar aqui dentro em relação a z, o z vai ficar 1 e aqui vai ficar x, y. Então, está aqui. São essas as 3 derivadas parciais. A primeira em relação a x, em relação a y e em relação a z. Só muda aqui nesse, o que sobra, né? Que aqui é yz, ali é xz e aqui é xy. Ok, então a regra não mudou, né? Mesmo sendo 3 variáveis. Bora ver mais um exemplo aqui. Exercício 2. Ó, tem essa função aí, que é uma fração. E eu quero calcular as derivadas parciais dela. Opa, antes disso, temos uma pergunta. Então, vamos lá. Diga seu nome, Marco Antônio, diga seu curso e faça aí a sua pergunta. Opa, boa tarde, Marco Antônio, engenharia da computação. Professor, quando o senhor faz a derivada parcial e aí vai querer plotar num gráfico, ainda
essa derivada parcial ainda vai ser uma linha ou vai, tipo, variar? Tipo, vai ser um plano ou um espaço? Isso, boa pergunta sua, Marco. Porque olha só, quando eu tinha duas funções, só duas variáveis, e eu fixava uma, então eu estava com um plano, né? Y igual a Z. O que é no R3? No R3 ele vai ser um plano que está cortando a superfície, só que agora eu tenho três variáveis. Tá? Então, nota que isso aqui a gente nem estudou o gráfico disso. Mas por quê? Porque se você tem três variáveis e você fosse querer plotar o gráfico disso, ele estaria no R4. Tá? No R4. Então, por isso que, estrategicamente, didaticamente, eu não mostrei para vocês, na hora que eu fui, digamos, mostrar geometricamente a ideia da derivada parcial, eu mostrei só para duas variáveis. Que aí você tinha um plano cortando, você tinha um traço. Nesse caso aqui, o gráfico disso aqui seria no R4, na quarta dimensão. Quando você fixava Y e Z, você ia ter uma superfície cortando esse gráfico no R4. O traço disso, você ia fazer variar o x. Né? E nesse caso, você ia fazer variar o x. Então, você teria uma derivada parcial. Né? E quando a gente faz a derivada parcial y, por exemplo, vai ser do seno de x, y, z, que a derivada parcial em relação a x é y, z, cosseno. Como é que o gráfico vai ser só com x variando ou y, z, tipo, podem variar também? Eu não entendi essa parte. Tá, aí nesse caso aqui, Marco, porque assim, eu derivei a função, tinha uma função, né? Eu derivei ela parcialmente. Sim. Quando eu estou derivando parcialmente, então estou considerando lá, nesse caso, que o y e o z são constantes. E só o x está variando. Então já defini eles num ponto específico da tua... Isso, eu pego como se eu tivesse um ponto da minha função lá, eu tenho um pontinho lá da minha superfície. Bora pensar em duas variáveis de novo, que a gente tem geometricamente. Eu tenho uma superfície, eu penso num pontinho lá. Aí, para aquele pontinho, eu consigo fixar um x, por exemplo, e fazer só o y variar. Só que, como eu falei ainda agora a gente está trabalhando com um ponto arbitrário, x e y. Quando você trabalha com um ponto arbitrário, apesar de que a ideia se conserva, qual é a ideia? Tá, se eu estou derivando em relação a x, imagina que só tenho duas variáveis, o meu y é fixo. Por mais que o meu y aqui eu estou colocando só como y mesmo, mas ele ainda é uma coisa fixa ali. Eu estou variando só o x. Né? Então, aparece a função como se fosse x e y, mas se eu estou derivando em relação a x, eu não posso tirar da cabeça que o y é sempre aquele plano cortando lá. Só que como se eu estivesse variando o plano. Eu estou variando o plano e eu estou variando o traço. Mas, aí, professor, o que vai representar fisicamente a derivada parcial de algo? Por exemplo, quando a gente faz a derivada em cálculo 1, representa a taxa de variação em relação à nossa variável que a gente escolheu. E aí, por exemplo, x e y são variáveis físicas, temperatura e velocidade de alguma coisa. O que vai representar isso? Perfeito, Marco. Você já está adiantando até uma parte da aula, porque já que a derivada parcial é a variação, por exemplo, se eu estou derivando aqui parcialmente f em relação a x, estou fazendo aqui a variação em x. Então, a derivada parcial, fisicamente falando, digamos que lá na energia cinética, você tinha a massa e você tinha a velocidade. Se eu fizesse derivada parcial em relação à massa, então o que eu estou te dando é a taxa de variação da variável massa. Agora, se eu fizesse em relação à velocidade, estou te dando a taxa de variação da variável velocidade. Então, as derivadas parciais é como se elas fossem dar uma informação de cada coordenada, fisicamente falando. Então, se eu tenho um volume, por exemplo, eu tenho um paralelepípedo, está variando lá o comprimento, a largura e está variando a altura. Os três estão variando. Se eu derivar parcialmente em relação ao comprimento, eu tenho a taxa de variação do comprimento. O quanto que ele está aumentando em relação ao tempo, por exemplo. Ele está aumentando uma taxa de 2 metros por segundo. A largura, será que ela está aumentando na mesma velocidade que o comprimento? Ah, não, a largura está aumentando mais lentamente, 1 metro por segundo. E a altura está diminuindo, por exemplo. Entendeu? Então, você vai pegar uma informação para cada variável específica. Mas, por exemplo, assim, no paralelogramo, que vai estar variando em x, y, z, no caso. E aí a gente deriva parcialmente em relação a x. No final das contas, vai ficar... se a gente deriva parcialmente, a gente considera y e z constantes. O que me garante que eu vou estar vendo só o x variar? Se y e z ficaram fixos?
Boa. É porque nesse exemplo que eu dei, na verdade, eu estou adiantando a próxima aula. É porque nesse exemplo paralelepípedo que eu falei, tanto o x quanto o y quanto o z estão variando em relação ao tempo. Então, isso é uma aplicação de taxa de variação. Isso é uma aplicação do que a gente vai ver, que é a regra da cadeia. Entendi. Tá? Eu já estou avançando, entendeu? Mas Tudo bem. a moral da história é essa. Quando você deriva em relação a uma variável, você está pegando uma informação daquela variável. O quanto que aquela função está variando naquela direção, digamos assim. Na direção x, na direção y e, nesse caso aqui, na direção z. Essa informação. Obrigado. Entendeu, Marco? Palmas para o Marco, gente. Boa pergunta. Então, boa pergunta. Muito importante, muito bom. Gostei mesmo. Gosto das indagações, porque não ajuda tanto os outros quanto me ajuda também. Porque às vezes vocês podem perguntar uma coisa que até eu mesmo realmente nunca pensei nisso. Aí isso me ajuda. Beleza, então aqui tudo certo, né? Esses derivados parciais. Ah, sim, não, a gente vai resolver aquela outra. Acho que eu já coloquei aí no slide para vocês. É a função g de xy, tá, gente? Está aí no slide já, que é uma função, tem uma fração. Olha só. Então, esse aqui é meu exemplo 2, exercício 2, g de xyz é igual a xyz dividido por x mais y mais z. Aqui eu só vou fazer duas derivadas parciais, vocês podem fazer a terceira, tá? Então, vamos lá. Vou derivar aqui a minha função em relação a x. Não se desesperem, apesar de ser uma fração aqui, né? Não esqueça que y e z vão ser constantes para a gente. Então, tem uma fração. Vou aplicar a regra do quociente, da derivada. Então, vou derivar o de cima em relação a x. Quando eu derivo o de cima em relação a x, quanto é que dá, gente? Bora ver se vocês já estão atentos aí. Quando eu derivo aqui só o numerador em relação a x, quanto é que dá? YZ, né? Isso aqui vai ficar YZ. Aí, vezes o denominador, que é x mais y mais z. Mais ou menos aqui? Menos, né? Tudo bem, vocês nunca erraram, né? Isso aqui do quociente sempre colocaram menos. Então, menos o de cima, sem derivar, vezes o derivado de baixo. Só que olha só, quando você deriva esse aqui de baixo, ó, vou derivar aqui, derivando em relação a x. X mais y mais z. Y e z não são constantes? Então, ó, elas estão sozinhas aqui. Na hora que você derivar y em relação a x, vai dar quanto? E z em relação a x? Zero também. Então, isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero. E a derivada de x em relação a x vai ser 1. Então, aqui vai ficar vezes 1, que eu não vou colocar, vou deixar assim mesmo. Dividido pelo denominador, que é x mais y mais z ao quadrado. Aqui dá até para melhorar um pouquinho, né? Por quê? Porque, ó, se eu pegar e multiplicar só esse com esse aqui, ó, e não multiplicar os outros, multiplicar só esse daqui, yz vezes x, eu vou ter xyz. E aí vai ficar xyz mais yz vezes y mais z, tá? Só multipliquei com o primeiro, os outros eu não multipliquei, vou deixar assim, menos xyz dividido por x mais y mais z ao quadrado. E eu consigo, ó, simplificar esse com esse. E eu fico só com esse daqui. Então, isso aqui vai ficar yz vezes y mais z dividido por x mais y mais z ao quadrado. Então, no final, essa é a minha derivada parcial em relação a x. Vou fazer só agora em relação a y e vou deixar a z. Não vou fazer em relação a z. Vocês podem fazer em relação a y. Então, ó, em relação a z, mais uma vez, vou derivar o de cima, só que em relação a z, então vai ficar xy. Então, xy vezes o de baixo, sem derivar, x mais y mais z, menos o de cima, que é xyz, vezes a derivada do de baixo, que é 1 de novo. Então, dividido por x mais y mais z ao quadrado. E agora, ó, eu pego esse xy e multiplico só com x.
Para ficar x, y, z menos x, y, z. E aí, vou fazer aquela simplificação e no final vou ficar com x, y vezes x mais y dividido por x mais y mais z ao quadrado. Então, acabou. Ó, não deu a mesma coisa, né? Somente no numerador. Aqui eu tenho yz, y mais z. Aqui eu tenho x, y, x mais y. Aí você já imagina que quando você for derivar em relação a y, vai ficar xz vezes x mais z. Nesse caso aí. Agora a gente vai falar rapidamente aqui da interpretação geométrica da derivada parcial. Tá? Então, eu vou colocar aqui a definição, mas depois eu trouxe aqui no GeoGebra para vocês também, para vocês entenderem melhor. Então, você tem aí essa definição, ó. Então, se z é igual a f de xy, se essa função é derivável em AB, quando eu falar derivável, por enquanto, entenda só que é uma função que tem as derivadas parciais. Mas a gente ainda vai discutir muito essa questão de ser derivável ou de ser diferenciável. Tá? Essa derivabilidade, quase que eu não sai agora, mas é isso aí, derivabilidade e a diferenciabilidade, a gente ainda vai discutir. Então, vamos lá. Então, digamos que z ela tem derivadas parciais, nesse ponto aqui AB. Então, isso você já sabe. Ó. Então, g de x, que é f de xb, é o traço da superfície no plano y igual a b. Então, isso aqui você já sabe, porque a gente já estudou. Agora, isso aqui que é novidade. Logo, a derivada parcial de f em relação a x no ponto AB é o quê? É o coeficiente angular da reta tangente a esta interseção no ponto ABF de AB. Ó, eu trouxe aqui o gráfico para a gente entender melhor. Ó, então, digamos que você tem essa função aí, você tem essa função de GeoGebra, que é o parabolóide, né? Você já conhece. Aí, derivada parcial é quando você fixa um valor. Então, eu vou fixar aqui para x igual a 1. Quando eu fixo x igual a 1, x igual a 1 é esse plano. Então, eu estou fazendo um corte na minha superfície. Esse corte na minha superfície, ele gera um traço, que é esse traço bem aqui, ó. Ó, que agora eu só destaquei ele, né? Mas já dava para ver antes. O que é isso daí, gente? Esse traço é o quê? É uma parábola, né? Então, você tem um paraboloide, eu cortei ele, ou seja, eu fixei para x igual a 1. A partir do momento que eu fixei x igual a 1, eu obtive aqui ó, esse traço. Agora, eu vou escolher um ponto dessa função, que é um ponto da superfície também. Ó, escolhi aqui o ponto P. Ele está bem aqui, o ponto P. Ó. Ponto P. Então, você já sabe que se você tem uma função aqui, ó, você tem uma parábola, uma função real que leva de real em real. Vou até, para a gente enxergar melhor, vou tirar aqui. Ó. Se você tem, nesse caso, uma parábola e você tem um ponto, você consegue definir o quê? A reta tangente. Então, você vem aqui ó, e faz a reta tangente. Quem é o coeficiente angular dessa reta tangente? Quem é? É a derivada parcial. Porque ó, o que é a derivada parcial? Você fixou o x, né? Você fixou o x e deixou o y variar. Então, para aquele valor de y lá, quando ele está variando, você vai ter uma reta tangente, essa reta tangente vai ter um coeficiente angular. Esse coeficiente angular é justamente a derivada parcial em relação a y, para aquele ponto. Então, quando a gente calculou naquela hora, logo no início da aula, aqueles valores era o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Então, ó, se o seu ponto aqui variar, ó, mesmo que eu esteja variando o ponto, ó, então a minha reta tangente está variando. Então, o coeficiente angular está variando, e nesse caso, o valor da derivada parcial ela está variando. Por isso que quando você deriva parcialmente uma função, de forma geral, vai te dar uma outra função. Por quê? Porque quando você muda o seu ponto, é muito provável que o coeficiente angular vai mudar de valor também, já que a reta tangente vai mudar de valor para aquele traço, para aquela função. Ah, então, isso daí ó, é a interpretação geométrica para as nossas derivadas parciais. Então, vamos fazer aqui, vamos resolver esse problema agora, só para a gente entender melhor. Ó, digamos que você tem essa função aí, f de x, y é igual a seno de x mais e elevado a y. Aí eu quero duas retas tangentes, tá? Não vamos se confundir. Eu quero a reta tangente para quando essa função é cortada pelo plano y igual a 0 e para quando essa função é cortada no plano x igual a 0. Então, ó, primeiro, eu vou fazer a equação da reta tangente
quando o plano é y igual a zero, no ponto x igual a zero. Tá? Então, o plano é y igual a zero, ou seja, eu estou cortando em relação a y, o meu y, que é uma constante, meu y que eu faço o corte, ou seja, eu vou calcular a derivada parcial em relação a x, e depois eu quero saber o valor dela no ponto x igual a zero. Tá? Então, vamos lá. Mas depois eu vou inverter. Eu quero para o plano x igual a zero no ponto y igual a zero. Acho que não era para ter colocado o mesmo valor, né? Mas tá bom. Vamos fazer essa questão. Então, nesse caso, gente, eu vou ter uma reta tangente. Então, eu venho... Esse aqui é o nosso exercício. A minha função é f de x, y, igual a seno de x mais e elevado a y. Então, olha só, o meu plano... Isso aqui, ó, eu quero a reta tangente para o plano y igual a zero. Onde? Está aqui x igual a zero. Tá, então vamos entender melhor essa questão. Eu te dei uma função, ele te dá uma função, é essa função aqui, e o corte que eu vou fazer é nesse plano aqui, ó. Então, quem vai estar fixo a priori é o meu y. Vou fazer um corte no plano y igual a zero e vou olhar para o meu traço. Então, se é o meu y onde eu vou fazer o meu corte, nesse plano aqui, então eu vou fazer a derivada parcial em relação a x ou em relação a y? Se eu vou fazer o corte no meu plano y igual a zero, então eu vou calcular a derivada parcial em relação a x ou em relação a y? A x. Né? Porque o meu plano é y igual a zero. Então, eu estou fixando o y para gerar esse plano, faço o corte na minha superfície, deixo o x variar. Ah, professor, mas o x é igual a zero. Tá, deixa isso de lado por enquanto. Deixa isso de lado. Tá? A priori, é só o meu y que é fixo. Fixei o meu y. Vou calcular minha derivada parcial em relação a x. Depois eu olho para cá. Então, venho aqui para essa função e calculo del f, del x. Quando eu calculo del f, del x dessa função, o que eu tenho? Derivada do seno de x, cosseno de x. Derivada de e elevado a y é zero, porque o meu y é constante. Então, eu vou ter isso daqui. Beleza. Então, essa é a minha derivada nessa função, né, a derivada em relação a x. Só que o meu y eu já fixei. Ó. O meu y é igual a zero. E o meu x também é zero. Então, ó, nesse caso aqui, para o meu ponto, del f, del x, para x igual a zero e y igual a zero, qual vai ser o valor da minha derivada parcial? Vou colocar cosseno de zero, que é igual a 1. Ou seja, nesse ponto aqui, o coeficiente angular da reta tangente deu 1. Agora eu quero a reta tangente, eu quero a equação da reta tangente. O que eu faço? Lá em cálculo 1, como é que você fazia? Você colocava assim, né? Y menos f de x0, lembra disso? Igual f' de x0 vezes x menos x0. Não era isso que você fazia? Pois é, só que agora, como é que vai ser? Agora vai ficar assim, ó. Agora o meu f depende de x e de y. Então vai ficar z menos f de x0, y0 igual. Nesse caso, ó, eu calculei a derivada parcial em relação a x. Então, o x que está variando. Então, ó, del f, del x, no ponto x0, y0, vezes x menos x0. O que mudaria aqui, se eu fosse fazer a reta tangente, quando eu fizesse o plano x igual a zero, é que aqui ficaria a derivada parcial de f em relação a y, e aqui ficaria y menos y0. Tá? Eu já tenho esses valores aqui todinhos. Ó, a derivada parcial em relação a x no ponto 0, 0 eu tenho. É 1. O meu ponto, será que eu tenho? Ó, o x0 é 0. E quem é o f de 0, 0? Falta eu calcular ele aqui, né? Então, vem aqui, ó. Calculo. F de 0, 0.
Quem é o f de 0, 0? É quando o seno é 0 e aqui o e elevado a 0. Seno de 0 é quanto? 0. E elevado a 0 é 1. Então, está aqui. O f de 0, 0 é 1. Então, eu já tenho esse valor, já tenho esse valor e já tenho esse valor. Eu já tenho tudo aqui para a minha reta tangente. Então, eu venho e escrevo aqui. Ó. Lembrando ó, que eu não quero no ponto x, x0, y0. Eu quero no ponto 0, 0. Aqui também é o meu ponto 0, 0. O x0 é 0, y0 é 0. E aqui também vai ficar x menos 0. Só que eu já sei que esse valor aqui ó, é 1. E eu já sei que esse valor aqui ó, também é 1. Então, como é que vai ficar a equação da minha reta tangente? Vai ficar z igual. Aqui é 1. E aqui é 0. X menos 0 é x. X vezes 1 é x. E esse menos 1, quando ele aparece do outro lado, vai ficar mais. Então, vai ficar x igual, z igual a x mais 1. Então, essa é a equação da reta tangente. Para esse ponto aqui, ó, no plano y igual a 0, quando x é igual a 0, eu tenho a equação dessa reta tangente. Bora ver isso no GeoGebra, só para a gente entender melhor o que aconteceu aqui nesse caso. Então, vamos lá. Então, deixa eu voltar para cá. Aqui eu vou colocar para... Vou recarregar, fazer desde o início, tá? Fazer com calma. De manhã eu fui fazer com pressa, acabei demorando mais. Então, agora, ó, tenho aqui GeoGebra, vou abrir a folha 3D. Tá, a minha função é essa daqui, ó, f de x, y igual a seno de x mais e elevado a y. Então, ó, tem essa função aqui. Lembrando, quem é o meu plano? O meu plano é y igual a 0 ou x igual a 0? Na questão, é y igual a 0. Então, eu vou cortar no plano y igual a 0. Então, venho aqui, ó, escrevo y igual a 0. Vou mudar de cor, só para ficar mais nítido aqui. Vou colocar vermelho. Pronto. Então, aqui, ó, eu tinha essa função, essa superfície que está de azul, e eu cortei ela no plano y igual a 0. Quando eu fiz isso, óbvio que eu gerei aqui uma interseção, um traço. Bora enxergar melhor como é que está esse traço. Eu venho aqui, ó, interseção de duas superfícies. Aí eu vou fazer a interseção do plano, ó, já selecionei o plano, agora seleciono a superfície. Pronto. Aí olha só o que gerou. Então, isso daqui, ó, eu só destaquei justamente a interseção do plano com a minha superfície. Deu uma função seno, que eu já esperava, né? Porque ó, quando você coloca y igual a 0 na sua função, fica seno de x mais 1. Então, é a senoide, só que deslocada uma unidade para cima. Tá. Então, quando você corta, você tem essa função aqui. Ó, vou até tirar ela. Pronto. Mas o que ele queria saber? Ele queria saber qual era a equação da reta tangente quando o plano é y igual a 0 e quando x é igual a 0. Então, eu vou marcar o ponto. O ponto que a gente achou foi o ponto x é 0, y é 0, e quem é o f de 0, 0? É 1. Então, está aqui, ó, é o ponto A, que eu marquei bem aqui. A esse ponto A, eu tenho o quê? Eu tenho uma reta tangente. Eu já achei a equação dela. A equação dela é z igual a x mais 1. Só que se eu vier, no caso do GeoGebra, né? Se eu vier aqui colocar z igual a x mais 1, ele não vai me dar uma reta, né? Ele vai me dar aqui, ó, um plano. Só que eu não quero o plano, eu quero a reta. Porque quando eu escrevo no GeoGebra z igual a x mais 1, eu estou dizendo que o y pode ser livre, qual valor ele quiser, mas não é isso que eu quero. O y está fixo também, o y é 0. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou voltar aqui para y igual a 0, vou fazer a interseção aqui de novo desses dois planos, esse com esse. Pronto. Agora sim, agora eu vou tirar aqui os planos, vou tirar esse, vou tirar esse. Opa, tirar esse aqui, pronto. Então, tá aqui, ó. Então, quando você faz, recapitulando, você tinha essa superfície aqui que está de azul. Eu fiz um corte no plano y igual a 0. O que isso me gerou? Isso gerou, bem aqui, ó, essa função, que é a função seno. Para esse ponto aqui que eu achei, que é um ponto da superfície e também é um ponto desse traço, eu tenho uma reta tangente,
que é essa que está de azul, que a equação dela é z igual a x mais 1. Deu para entender? Então, ó, no plano y igual a zero, ou seja, quando você fixa o y igual a zero, então você está no plano o quê agora? Você está no plano xz. Qual é a equação da reta tangente no plano xz? Essa daqui. Z igual a x mais 1. Aí em casa vocês podem fazer, agora invertendo, né? Faz o plano x igual a zero e depois do ponto y igual a zero. Vocês podem até jogar no GeoGebra depois. Vocês vão ver que vai dar praticamente o mesmo resultado, só que as curvas, os traços são diferentes, o que é interessante também. Então pronto, agora a gente está chegando no final da nossa aula. Vamos para o nosso último assunto. Então, nosso último assunto, gente, que eu quero falar com vocês agora é sobre gradiente. Então, o que é gradiente? Agora que você já sabe o que é uma derivada parcial, eu consigo definir o meu vetor gradiente. Então, já adianto que gradiente é um vetor. Vamos lá. Se você tem uma função aqui de duas variáveis e você quer calcular o gradiente da função, primeiro que gradiente você chama assim, ó, é esse triângulozinho invertido aí, né, o nabla, que a gente chama também, a letra. Então, você tem nabla f. Quem é o gradiente de f? O gradiente de f ele vai ser um vetor, ou seja, é um vetor com duas coordenadas, onde a primeira coordenada é a derivada parcial em relação a x e a segunda coordenada é a derivada parcial em relação a y. Note que eu coloquei aqui outra notação, né? Eu coloquei f com x embaixo, mas isso aqui é derivada parcial em relação a x, isso aqui é derivada parcial em relação a y. Então, você tem uma função de duas variáveis. Calcula as derivadas parciais dela, tanto de x quanto de y. Quem vai ser o gradiente? Vai ser um vetor onde cada coordenada é uma derivada parcial. Se eu tiver três variáveis, o raciocínio é o mesmo. Está aqui, ó. Se você tem três variáveis, você vai ter três derivadas parciais. Então, seu vetor gradiente vai ser um vetor com três coordenadas. Del f, del x, del f, del y, del f, del z. Aqui, ó, vamos resolver só alguns exercícios para a gente encerrar a nossa aula. Lembrando, gente, aqui o gradiente hoje, eu só estou falando de forma bem direta o que ele é e como você calcula. Mas nas próximas aulas, acho que daqui a 2 semanas mais ou menos, a gente vai estudar também geometricamente o que é o gradiente, porque ele tem umas propriedades muito interessantes. Mas para isso a gente ainda tem que ver alguns assuntos antes, principalmente quando chegar em derivada direcional, é que eu vou falar melhor sobre o que é o gradiente de forma geométrica. Mas hoje, por enquanto, já entenda a definição dele e já saiba calcular o que é o gradiente. Então, a gente vai calcular aqui para essas duas funções. E aí a gente encerra a nossa aula. Então, eu vou usar aqui o quadro número 1. Então, venho aqui. Pelo menos vai ser bem simples, né, essa parte aqui. Então, vamos lá. Primeiro exercício, f de xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ah, mas antes eu estava esquecendo já do terceiro, né, que tirou nota 9. Espera aí, deixa eu logo falar antes que... Vamos fazer essa... Para essa função aqui, ó, eu quero calcular o gradiente dela. Então, vou calcular as derivadas parciais. Aí, vem aqui, calculo del f, del x. Bem rápido, gente, ó. Y é constante, então vai zerar. Derivada de x², 2x. Então, aqui é 2x. A mesma coisa, derivada parcial em relação a y. Aqui é 0, aqui é 2y. Então, aqui, ó, 2x, 2y. Então, quem é o meu vetor gradiente? O meu vetor gradiente, ele vai ser o vetor onde na primeira coordenada ele vai ser derivada parcial em relação a x, então vai ser 2x na primeira coordenada. E na segunda coordenada ele vai ser 2y. Pronto. Então, de forma prática, o gradiente, por enquanto, é isso. Apesar de que ele tem aplicações riquíssimas na questão geométrica. Segundo exercício. É esse daí, ó. A gente vai calcular o gradiente para essa função g de xy igual a 2x cosseno de x mais 2y. Essa daí a gente vai ter um trabalho maior para calcular del g, del x do que del g, del y. Então, vamos lá. Isso aqui é 2x
cosseno de x mais 2y. Quando eu for derivar isso aqui parcialmente em relação a x, então note que eu tenho um produto aqui, ó, de duas funções. Eu posso considerar isso aqui uma função e isso aqui outra função. As duas dependem de x. Então, eu tenho que aplicar a regra do produto. Aí eu venho, ó, derivo a primeira. Qual a derivada de 2x? 2. Então, vai ficar a primeira vezes a segunda, x mais 2y, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada do cosseno é menos seno, vai ficar menos seno de x mais 2y, vezes a derivada que está aqui dentro, só que a derivada é em relação a x, né? Então, aqui vai zerar e aqui vai ficar 1. Então, deixa do jeito que está aqui. Então, no final, ó, esse mais com esse menos vai ficar menos. Então, eu venho, só para economizar aqui tempo, vou escrever assim. Então, mais com menos vai ficar menos, vai ficar menos 2x seno de x mais 2y. Agora, eu vou derivar em relação a y. Quando eu for derivar em relação a y, parcialmente, então o x ele é constante. Então, na hora que eu for derivar isso aqui, eu só vou derivar o cosseno. O 2x vai ficar para fora. Então, vai ficar 2x, a derivada disso, que é menos seno x mais 2y, vezes a derivada que está aqui dentro, em relação a y. O x vai zerar e isso aqui vai ficar 2. Então, vai ficar 2 aqui. Então, a resposta vai ficar menos 4x seno de x mais 2y. E quem vai ser o gradiente? A primeira coordenada dele vai ser tudo isso daqui e a segunda vai ser isso daqui. Então, só para escrever aqui para finalizar. Então, olha só, o seu vetor gradiente, às vezes você pode ver assim também, ó, grade f, a mesma coisa, tá? Então, ó, gradiente da sua função. Na primeira coordenada vai ser 2 cosseno x mais 2y menos, tem que colocar tudo, menos 2x seno de x mais 2y. Isso só na primeira coordenada. E na segunda, está livre, ficou menos 4x seno de x mais 2y. Pronto. Então, esse é o vetor gradiente para essa função. Alguma dúvida? Muito bem, então, só para dar um spoiler da aula que vem, na aula que vem nós vamos estudar derivadas parciais de ordem superior, né? Então, será que eu tenho uma derivada parcial, será que eu consigo derivar de novo? A gente vai ver na próxima aula. E regra da cadeia, agora realmente para funções de n variáveis. Então é isso, obrigado pela presença.